Fala, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Aqui Said Abud, diretor-presidente da Dominus, assessoria empresarial. Estamos aqui na preparação de mais um conteúdo para o nosso canal no YouTube. Maravilha, o YouTube tá bombando! Quem não assistiu, vai assistir. Tem muito conteúdo bacana lá. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre situações de pessoas públicas e conhecidas no país que tiveram problemas judiciais com dívidas e tiveram bens ou alguma situação judicial referente à dívida, onde eles tiveram os bens, produtos e serviços bloqueados, tá certo? Eu listei 5 casos que foram de repercussão nacional, né, relacionados a bloqueio de bens, judicialmente, né, o bloqueio judicial de bens. O primeiro caso que eu quero falar é o caso do Ike Batista. O Ike Batista, ele teve bloqueio de bens por dívidas com a União. O que é a União, Said? União é o país, né? União é o Brasil. No ano de 2015, o Ike Batista teve cerca de 3 bilhões de reais bloqueados por uma ordem da Justiça Federal do nosso país. Eu vou repetir, o Ike Batista teve 3 bilhões de reais bloqueados por conta de dívida com a União. Reflexão. Imagine o seguinte, às vezes a gente tem o pensamento de que só quem tem problema judicial, tem bem bloqueado ou alguma coisa nesse sentido, é quem tem baixa condição financeira, ou seja, nós, meros mortais. Mas o que é que acontece na realidade? A justiça está para todos e é aplicada para todos, embora que muitas vezes não seja bem aplicada, mas é aplicada para todos. O Ike Batista, ele era um cara super conhecido, né? Ele era um cara que estava dentro dos meandros do governo, ele era um cara que tinha acesso aos maiores nomes financeiros do país, mas mesmo assim teve 3 bilhões de reais em bens bloqueados. A medida foi tomada no curso da investigação da Operação Lava Jato, que é conhecida por todo mundo, né? Para garantir o ressarcimento ao erário público do que, teoricamente, ele teria retirado dos cofres públicos. Além dos 3 bilhões que foram bloqueados em dinheiro, ele teve imóveis, carros de luxo, aeronaves e várias outras contas bancárias bloqueadas. Dever não é brincadeira. Vamos falar do segundo caso de repercussão nacional. A gente fala do cantor Belo, né? O Belo também teve bens bloqueados. O Belo, no ano de 2017, teve bens bloqueados por dívida trabalhista. No primeiro caso, a gente está falando de bens bloqueados por dívida com a União. No segundo caso, nós estamos falando do cantor Belo, que teve bens bloqueados por dívida trabalhista. Ele era sócio, né, numa antiga empresa. O valor devido ultrapassava R$500 mil e os bens bloqueados, nesse caso do Belo, não houve dinheiro. Os bens bloqueados foram vários veículos de luxo, em nome dele, né, Belo, eu não sei como é o nome dele, mas é Belo, e valores em contas bancárias, teve também valores em contas bancárias. Então ele teve veículos de luxo e contas bancárias bloqueadas. A Justiça do Trabalho determinou na ocasião imediato bloqueio após várias tentativas frustradas de recebimento. Ou seja, os credores do Belo, que eram os funcionários da empresa, tentaram negociar. O Belo se refugou a negociar, ou seja, rejeitou a negociação. O devedor rejeita a negociação, não quer negociar. O credor abre condições de resolver e o devedor não quer negociar, que foi o caso do Belo. Que foi que a justiça fez? Entendeu que não tinha negociação, disse, pois então, peraí, bloqueio, o juiz federal, né, determinou o bloqueio dos bens dele. Veículo, conta bancária, para poder liquidar a conta. Deu certo, né?
Terceiro caso de repercussão nacional de uma pessoa bastante conhecida. O nosso querido, né, o grande jogador de futebol aí, que eu gosto muito dele, é o Ronaldinho Gaúcho. Para mim, um dos melhores jogadores que o mundo já teve. Dívida ambiental. Primeiro caso, dívida com a União. Segundo caso, dívida trabalhista. Terceiro caso, dívida ambiental. No ano de 2018, o Ronaldinho Gaúcho teve o passaporte. O passaporte do Ronaldinho Gaúcho foi bloqueado. Agora, se o Ronaldinho Gaúcho foi bloqueado, nós, meros mortais, podemos ter problemas sérios com a dívida, com a inadimplência. Então ele teve os bens bloqueados por conta de uma multa ambiental não paga. Ou seja, ele teve uma multa, foi multado, né? E não pagou a multa. Achou que não precisava pagar. Ele na ocasião, ele tinha feito uma construção ilegal numa área de preservação ambiental. E aí ele foi multado. O valor da dívida é um valor irrisório, 9,5 milhões de reais. A Justiça bloqueou bens móveis, imóveis e contas bancárias para assegurar a dívida. Eu vou repetir, nós estamos falando do Ronaldinho Gaúcho. O passaporte do Ronaldinho Gaúcho foi bloqueado, tá certo? Fica a dica. Quarto caso, Val Marchioli. No quarto caso, dívida bancária, ou seja, ela estava devendo ao banco. Primeiro caso, dívida com a União. Segundo caso, dívida trabalhista. Terceiro caso, dívida ambiental. E o quarto caso aqui, que é a Val Marchioli, dívida com banco. No ano de 2016, a empresária e socialite Val Marchioli teve bens bloqueados em uma ação judicial movida pelo Banco do Brasil, que cobrava uma dívida aproximada de 2,7 milhões de reais de uma das empresas da Val Marchioli. A Justiça entendeu na ocasião que existia risco de dilapidação, desconstrução, torra de patrimônio, ou seja, ela podia pegar o patrimônio da empresa e desmanchar ele para não pagar a dívida. O que foi que a Justiça fez? Foi lá e bloqueou os bens da Val Marchioli. O que foi que ocasionou? O pagamento. Gente, dever não é brincadeira. Dever é coisa séria, rapaz. Presta atenção. O quinto e último caso do nosso vídeo de hoje. Marcos Valério. Dívida fiscal e criminal. No ano de 2012/2015, o publicitário Marcos Valério, envolvido também no escândalo do Mensalão, teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal para garantir o pagamento de multas e recuperações de danos aos cofres públicos, né? O Marcos Valério teve seus bens bloqueados por estar devendo dentro de um processo. A União também. Foram bloqueados diversos bens na ocasião: imóveis, empresas, carros, casas, várias contas bancárias dentro do país e no exterior. Ele teve também na ocasião seu passaporte bloqueado, a sua CNH bloqueada e os seus cartões de crédito bloqueados para evitar uma possível fraude processual ou uma fuga do país, né? O que é que ocorre nesse sentido, gente? Falamos aí desses 5 temas. Dever é muito sério e assustador para quem entende, né? Eu escuto muito nesses 30 anos de cobrança que me bote no Serasa e eu saio, me bote no SPC e daqui a 5 anos eu saio, não sei o que eu saio. Não é simples assim. A justiça ela tá aí e a justiça tá para todos. A justiça ela tá aí, ela tá para todos. Eu estou citando 5 casos, vocês podem ir ali no Google, no YouTube, no GPT aí, que for, e pesquisar esses 5 casos aí falados num vídeo, entendeu? São casos de repercussão nacional que as pessoas tiveram bens bloqueados. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar
de situações que o camarada foi preso, foi pra cadeia por dívida. Pra vocês entenderem como dever é sério. Fica a dica, né? Ao empresário tentar resolver logo, contratando obviamente a Dominus para entrar na tua operação de cobrança e tentar capitalizar o teu dinheiro que está fora do caixa. Ao devedor, preste atenção no que é que você está fazendo em relação à dívida. O ideal é procurar o credor e tentar negociar. Negociar o juro e multa, que é de lei, né? A cobrança de juro e multa. Negociar a forma de pagamento, né? Normalmente uma entrada e o saldo dividido, dependendo do credor e da negociação, em X vezes lá, não sei quanto. E fazendo o máximo possível para resolver o problema imediato. Caso contrário, você pode ter muitos problemas, tá certo? Dívida é caso sério. Fraterno abraço!